O assunto agora é sobre estratégia de RH, mas estratégia não voltado só ao RH da empresa, mas aos colaboradores também. Como que os colaboradores podem se posicionar frente à empresa para conseguir dar uma substanciedade ali na relação entre empregado e empregador. Por isso a gente vai falar aqui com a VivaWorks, é uma empresa especialista nisso. E para começar essa conversa, eu queria que você pudesse falar qual o problema que vocês resolvem. Maravilha, Roger. Nós resolvemos o problema do engajamento do colaborador e principalmente na eficiência da empresa, para que a empresa não precise contratar mais, mas que motive e engaje seus colaboradores. São 3 verticais bem bacanas que você falou que estruturou a empresa para que você possa entregar algo de valor. Quais são essas 3 verticais? Nós ajudamos a empresa, primeiramente, a contratar melhor, depois a engajar e se conectar com esse colaborador e, por fim, uma remuneração variável para que o colaborador consiga buscar mais resultados e, em troca, ele tenha uma remuneração variável mais atraente e até mesmo superior que o mercado oferece. E é um software que vocês oferecem? Como que é? Como está estruturado isso? Perfeito. É um software que as empresas, inclusive, podem testar, né, gratuitamente. Mas tem a versão trial? Temos a versão trial. Então, você consegue gerenciar toda a empresa, todos os seus colaboradores, através, contratando certo, contratando melhor, comunicando eles, engajando eles e remunerando melhor. Com essas pirâmides, né, que o César fala, é nessa pirâmide a gente consegue trazer o colaborador para próximo da empresa, que é o nosso propósito. E reter o talento, com certeza. E como que você vê, eu acho que não tem como falar diferente desse assunto e deixar de lado esse conflito geracional, né? Essa geração a geração que está no mercado hoje é uma geração diferente da minha. Sim. Na minha geração, meu pai é funcionário público, mas eu vejo como as pessoas elas queriam crescer dentro de uma organização, mesmo que ela entrasse ali como office boy e queria chegar ali num patamar de direção. Hoje, eu não vejo muito isso, acho que tem uma rotação muito grande. Enfim, como que o software ajuda o empresário, o colaborador a entrar numa esteira de vínculo, sabe? Sim, perfeito. Uma excelente pergunta, Roger, porque hoje é um problema que as empresas vivem, a rotatividade. E também encontrar o colaborador certo não é uma tarefa muito comum para o empresário. Mas quando você entrega, no primeiro passo, você contrata baseado nos valores, e você já consegue extrair isso com uma inteligência artificial para ajudar a contratar melhor, nesse sentido. A IA já está dentro do software de vocês ali? Já está dentro, é um agente, né, chamado ERA, então é um agente que ajuda nesse ponto, então ela trabalha bem no match com o colaborador e com a empresa. Você diz assim, com os atributos que a vaga necessita, sim, com a pessoa que está entrando ali no processo seletivo, é isso? Exatamente. Então ela já consegue fazer vamos dizer assim, esse filtro, né? De forma automática, ganhando uma eficiência maior ali para o time de RH. Tá, entendi. E depois que ele entra nessa esteira, né, participa de todo o processo seletivo, o software ajuda o gestor do RH a contratar essa pessoa. Exatamente, a contratar melhor. A gente fala muito de uma jornada híbrida, não só de inteligência artificial, mas que chega na etapa da entrevista seja uma etapa humana também. Porque hoje a inteligência artificial, as pessoas que submetem, elas não estão devidamente preparadas ainda para cadastrar o currículo conforme a vaga. Geralmente ainda, e não foi passado ainda para os candidatos, que o seu currículo tem que se adaptar à vaga que está. Às vezes você tem uma vaga de atendimento, mas você coloca que você trabalhou numa indústria, num processo de operação, mas aquela vaga de atendimento. Então coloque suas experiências de atendimento. E sua inteligência artificial vai conseguir ajudar ela a se posicionar melhor também, a ter mais oportunidades de vaga. Né? Tá. Quer falar alguma coisa? Só para complementar, o software da Vivagas, ele aproxima muito, né, quem trabalha com consultoria e faz, né, recrutamento e seleção. Então ele otimiza praticamente o tempo de busca, né, desses profissionais perante ao empregador. Então, como o Diógenes mencionou sobre a inteligência artificial, ela mesmo traz uma pontuação de aderência junto com a vaga, né? O candidato junto com a vaga. Então ela traz uma pontuação.
Isso, de fato, otimiza muito o tempo do profissional e você tem uma quantidade de currículos muito mais, né, uma quantidade muito mais avaliada do que se fosse manualmente isso, entendeu? Então, a gente está apostando bastante, né, nesse software da Vivagas agora. Sim. E acreditamos que vamos ganhar bastante mercado com ele. Se for passar por uma parte prática, assim, né? Vamos colocar que eu contratei o serviço de vocês. Sim. E estou abrindo um processo seletivo para assistente de marketing. Perfeito. Né? Como que funciona para aquelas pessoas que estão querendo se candidatar à vaga e como que funciona para a empresa que está oferecendo essa vaga? Perfeito. Aonde que eu disponibilizo isso? Como que as pessoas se inscrevem para que o currículo delas possam ser avaliados por essa IA e entrar nesse fluxo de contratação? Perfeito. Nós temos um portal chamado Vivagas. Ele é um portal em todas as regiões do Brasil, são mais de 60 regiões do Brasil. Então esse portal ele faz a captação dessas pessoas, desses candidatos, e cada empresa que faz um teste, ela ganha já um portal interno de RH para a contratação. É um portal já com a roupagem da empresa, ou não? Perfeito. É isso? Perfeito, exatamente. Cada empresa, hoje nós estamos com mais de 1.000 empresas que utilizam essa plataforma. Nós estamos com mais de 60 capitais e regiões do país. Estamos aí crescendo bastante a base de dados. Então eu, por exemplo, contratando vocês, teria meu portal lá, que por trás roda o software de vocês, é isso? Isso, exatamente. E as pessoas que entram nesse portal e colocam o currículo lá. Isso, e a agente de inteligência artificial Aera vai avisando, Roger, chegou um candidato com bastante potencial, com aderência à sua vaga de marketing. Legal. E já vai listar, vai trazer para ela já vai arrastar, vai mandar avaliação para essa pessoa. Já vai fazer todo o processo operacional com a RH iria fazer, ela já antecipa para agendar uma entrevista. E ela me permite fazer um processo de contratação mesmo à distância? Ou necessariamente depois eu preciso trazer para presencial isso? Como que funciona esse processo? À distância. À distância. À distância. Você pode mandar avaliações, testes, solicitar um vídeo, agendar uma entrevista, né? Tudo por dentro da plataforma. Por dentro da plataforma. Sensacional. Partindo daí, então, depois nós vamos para a segunda vertical. Perfeito. E qual que é a segunda vertical que você falou? Depois que você contratou esse analista de marketing, Roger, nós temos uma plataforma chamada Viva Intra, que ela faz toda a parte de comunicação interna da empresa, que hoje é uma dificuldade nas empresas. Tá. Por conta de trazer como você engaja o seu colaborador depois do onboarding. Legal. Como que o time ensina ele, ajuda ele a engajar na operação, através da comunicação, endomarketing, estratégias de comunicação, e que também tenha recursos que o colaborador tenha interesse em utilizar. Por exemplo, Olerite, acessar a folha, abrir uma solicitação, uma ouvidoria. Então ela é uma intranet que você faz para todo o ecossistema da empresa. E o colaborador começa a ter um sentimento de pertencimento. Nós chamamos isso de gestão de trabalho. É uma gestão de trabalho com a comunicação interna, onde é o pilar principal. Tem algum case legal que vocês queiram falar a respeito da utilização dessa plataforma? Temos um case bastante interessante, que é a BioID, né? Pode falar da BioID, que os chineses optaram pela nossa plataforma, né? Exato, fomos escolhidos por uma das empresas aí conhecida no mercado. E para complementar o que o Diógenes acabou de falar, eu acredito muito na Viva Intra como segurança também, né? Uma segurança de comunicação, né, entre empregador, né, e colaborador. Porque a gente está no mundo de dados hoje, né? Então a sacada do mercado agora é quem tem mais dados, né? Se eu tiver dados, se eu sou detentor dos dados, eu tenho uma proteção, né? E a Viva Intra atende de fato, né, as empresas nesse formato também. Porque conversas perdidas pelo WhatsApp, né? Acordos que foram, sabe, entre empregador e tal. Isso deixa o empregador desguardado também, né, com relação à segurança ali, falando de CLT mesmo, né? E para o funcionário, para o colaborador, cara, eu sou prova viva disso, né, junto com o Diógenes, que, cara, eu uso a ferramenta, nós usamos internamente a ferramenta, cara, ela adianta muito, né, a celeridade dos processos também, porque daí você tem como formatar os processos entre todas as áreas, financeira, operacional, né? O RH que seja, que ele acabou de falar sobre a Olerite. Mas a BioID foi um caseaço, porque acho que semana retrasada nós tivemos, né, uma resposta deles no nosso NPS bem positiva com relação a turnover, né?
Porque a nossa ferramenta, de fato, para engajar, o objetivo então é diminuir o turnover da empresa. E a gente consegue esse sucesso ali com o cliente. Perfeito. Se eu fosse para... Você falou de turnover, né? Que no final das contas é um resultado, né? Pô, qual que é o objetivo que eu quero a partir da utilização da sua ferramenta? Diminuir meu turnover. Pai, tá difícil de falar. Quais são os outros resultados que vocês podem elencar como sendo aqueles que as pessoas obtêm ao utilizar a ferramenta de vocês? Turnover é um. Sim. Quais são os outros? Eficiência. Hoje, Roger, existe muito custo embutido na operação de negócio que a gestão não coloca no papel. Custo da contratação. Se você contratar errado um colaborador, você tem um custo muito alto e o tempo disso. Depois que você contratou um colaborador, se você não engajar ele com a equipe, você vai ter mais custos porque algum supervisor, algum gerente, alguém que está produzindo vai ter que parar para ensinar. Então esse é um custo também que você não está calculando. Perfeito. Então a rotatividade ela custa muito. E esse engajamento, se o colaborador ele entrar em 45 dias ou no tempo de experiência ele sair, quem perdeu o dinheiro na mesa foi o empresário, foi a empresa. Então, todo esse processo de contratar melhor e depois você conseguir receber esse colaborador de uma forma adequada, aniversário dele, as pessoas saberem que o aniversário dele, o aniversário de tempo de casa, é uma coisa simples, mas você imagina um colaborador que está fazendo 10 anos de aniversário amanhã na sua empresa e ninguém lembra. Ele lembra. E isso são situações humanas que precisam ser vistas. E nós, na correria do dia a dia, a gente não olha para isso, mas faz toda a diferença, porque as pessoas no mercado de trabalho hoje, a principal situação é o reconhecimento. A gente às vezes acha que é salário, que é benefício. O reconhecimento faz parte. E é algo que motiva muito os colaboradores. E às vezes é coisa simples. Eu brinco com a minha esposa, né? Que o homem geralmente gosta de ser reconhecido por aquilo que faz dentro de casa, né? Eu falo, poxa, às vezes... Eu faço uma coisa fora do contexto, eu gosto de ser reconhecido por aquilo que eu fiz. Eu acho que isso não muda muito de casa para a empresa, né? Nada. Se alguém faz algo, ela espera reconhecimento. Né? A gente é tão condicionado a falar, pô, faça sem esperar nada em troca. Mas quando a gente recebe esse algo em troca, é muito bom. É ou não é? Com certeza, com certeza. A Viva Intra, ela... Falando de experiência reais mesmo, né? Experiência nossa mesmo, né? A gente tem 40, né? Hoje, 40 pessoas na nossa operação, né? É como se fosse uma mídia social corporativa mesmo, né? Então, nós temos uma cultura chamada Time Forte, né? Na Viva Works. E nós postamos, né? Os avanços, as vitórias, por exemplo, né? De metas e tal. A gente posta tudo nessa Viva Intra. Então você pode colocar um vídeo, você pode colocar uma foto, e é muito legal porque todos compartilham, todos curtem, né, as postagens dentro da ferramenta. Que legal. Então, tipo, falando do engajamento mesmo, né, eu acho que é um dos maiores pilares que a gente atende hoje, por exemplo, com a Viva Intra, né, Jorge? E depois dessa parte de relacionamento entre empregado e empregador, tem a questão que você disse que é remuneratória, né? Exato. Que é uma das principais... áreas que você gosta. Hoje, Roger, dos pilares, é o pilar que eu trabalho todos os dias, né, no laboratório de inovação, nesses projetos. E como que funciona? Uma das principais dores hoje de um empresário é chegar e contratar alguém no CLT e pagar bem. Por que o empresário tem medo de pagar bem? Porque ele tem medo da pessoa não performar. E então ele fica assim, se eu pagar bem e ele não performar, vou ter que desligar ele, vou ter mais custos ainda. Perfeito. Então, na visão do empresário hoje, ele prefere o quê? Pagar aos poucos até chegar lá. Só que a gente tem um conflito de geração hoje, como você falou, a pessoa não tem esse time mais, esse tempo para esperar ganhar bem. Então, nesse sentido, hoje existe uma demanda muito grande que a gente vem trabalhando, que é o mercado de remuneração variável. Então é uma forma de pagar bem de uma forma justa, porque o empresário só vai pagar depois que o colaborador já entregou o resultado. Então eu sempre falo para os clientes, quando a gente paga sorrindo. A gente tem que pagar sorrindo, não pagar chorando.
Então, nesse sentido, a remuneração variável vem por isso, porque ele já bateu a meta, já bateu o indicador, ele já entregou o resultado e a remuneração variável vem nesse sentido. Tem um cliente, Roger, que é do agronegócio, uma empresa familiar que fatura bilhões. Sabe quantos a remuneração variável dele chega para um gerente de negócio dele? Quanto? 18 salários. 18 salários? Sabe qual que é o salário desse gerente? 25 mil. Nossa senhora. Você acha que essa equipe vai sair, vai trocar algo, uma motivação dessa? Porque muda a vida da vida dos filhos, de toda aquela família. E acaba realmente virando uma troca, né? Porque assim, eu pago você, você me entrega e realmente vira um negócio, né? Ganha-ganha. Ganha-ganha. Perfeito. Que é a base de uma boa parceria. Exatamente. Eu acho que qualquer parceria, ela só é sustentável se houver ganho de ambos os lados. Para qualquer coisa, tanto relacionamento pessoal, né? Pô, eu e minha esposa, eu amo muito minha esposa, mas se minha esposa não me amar, não fica sustentável. Perfeito. Né? Eu contrato um colaborador, mas se eu não pagar aquilo que ele me entrega, não fica sustentável. Da mesma Perfeito. forma, se eu pagar e ele não me entregar, também não fica sustentável. Perfeito. Eu acho que a boa parceria é sempre aquela onde ambos os lados saem ganhando. E essa é uma boa forma, uma boa estratégia de não deixar só sustentável, mas deixar justo. Sim, exatamente. Essa é a palavra, justo. E não é algo novo, tá, Roger? Os bancos, Itaú, BTG, você pega os grandes bancos, o Itaúsa agora, com um relógio suíço, dando faturamentos trimestrais de bilhões de reais, com remunerações variáveis agressivas. Só que por quê? E como que é a lógica disso? Existe uma legislação específica para isso. Tá. Com a remuneração variável, onde você tem todo um rastro de metas, uma política, uma campanha, você não onera a folha de pagamento. Então, quando você tem esse ganha-ganha, a gestão olha para isso, eu não vou pagar 10 mil reais a mais onerando a folha. Eu estou pagando 10 mil reais como uma premiação por um resultado excepcional. Então, o governo, né, vamos dizer assim, eu não onero a mais a folha disso porque foi algo combinado, foi algo extra disso. Então, hoje, as pequenas e médias empresas não usam isso como um benefício da estratégia. Deixa eu complementar, eu tenho uma frase que eu uso bastante assim com o meu time, que é: o empresário ele não tem opção de não crescer, né? O empresário ele tem obrigação, porque senão ele é engolido pelo mercado. Como é que a gente cresce, né, uma empresa sozinho? Não tem como. Então você precisa de bons profissionais. E bons profissionais tem que ser bem remunerado. Senão o cara não fica contigo, ele vai ficar naquele pula-pula, né, de empresa para empresa. Então, o pilar do Viva Result, que é o produto que nós atuamos, é trazer essa clareza para o empresário que ele pode sim pagar bem para um bom profissional, em troca do que o profissional entregar realmente ali de resultado. Então, essa ferramenta, cara, ela é sensacional. Eu sou gerente de crescimento da VivoWorks, eu uso ela diariamente, semanalmente, mastigo ela todos os dias, porque... Skin in the game mesmo. Skin in the game, total, entendeu? Então ali eu consigo controlar todos os indicadores individuais, em grupo, do time, né? E ter essa clareza de fato, quem que eu preciso puxar mais, né? Qual é o funcionário que não está batendo as metas, né, pessoais? Então a gente traz, essa ferramenta me traz clareza para tomar decisões, treinamentos, que seja. Então... tá no forninho ainda, né, Joyce? Tá quase. A gente, para lançar essa ferramenta no mercado, precisa de alguns pequenos ajustes ainda, mas ela tá saindo o mais tardar esse mês, né, Joyce? Agora, né, nós já temos ela, né, rodando, mas o que tem sentido que a gente viu que os clientes estão potencializando são agentes de IA. Tá. Então é como se você tem na sua operação de marketing as metas definidas, o agente de IA ele olha as metas com prazo, toda meta tem um prazo, né? E começa a olhar, dar dicas de como você pode fazer ações, como se fosse um gerente, para seu nível operacional e tático, ações que ele pode realizar para alcançar a meta. Legal, legal. Então ela começa a ter essa base de informação e começa a ter um agente de auxiliar mesmo de toda a gestão. Isso é uma dor que a gente vê muito em evidência. Eu trabalho com software também. Então, as pessoas não querem mais saber somente os dados, eles querem saber o que elas podem fazer com aqueles dados a partir daquela entrega, né? Exatamente. Então, pô, eu sei que o meu indicador está mostrando isso, mas tá, o que eu faço a partir de agora? Né? É exatamente aí que você atua com esse agente para mostrar o que ela
faz a partir daquele dado. Exatamente. Por exemplo, nós já trabalhamos com PLR faz 7 anos. Participação de lucros e resultados. Então a gente paga a PLR para todos os nossos colaboradores semestralmente. Então hoje o agente já olha para nível de gestão. Perfeito. Nós temos 3 indicadores: o EBITDA, o ROL, resultado operacional líquido, e vidas, que são o número de vidas que a gente atende diariamente, que está em torno de 150 mil vidas hoje. Tá. Então essas vidas, a gente já faz comparações, como qual o resultado do EBITDA dos últimos anos, o ROL dos últimos anos, as vidas dos últimos anos. Perfeito. Estamos acima, estamos atrasados, o que a gente tem que fazer para nos ajudar, mas de camada de gestão. Show. Então agora está chegando muita tecnologia nova, como o Cloud, né? Cloud Code, Que agora tem um protocolo que você faz uma leitura do banco de dados e você consegue perguntar situações para extrair esses dados e trazer plano de ação, avaliação. Hoje, por exemplo, você não precisa mais perguntar para o César, qual que é o nosso ticket médio, qual que é o nosso tempo de fechamento de contrato, qual que é o número de leads. Essa própria conexão com a IA, ela já traz de forma... E te mostra isso, né? Para vocês. Perfeito. Eu costumo brincar que nada engaja mais que resultado. Quando você vai na academia, você desiste geralmente porque você não vê resultado. Só que o resultado muitas vezes é a longo prazo. Quando a gente fala em pagamento, a gente traz esse resultado para o presente. A gente adianta o resultado. É por isso que engaja muito o pagamento. Exatamente. Né? E controlar isso faz total sentido. Muito legal. E sabe, Roger, para complementar aqui, algo que as empresas têm bastante dificuldade? Criar meta. Metas é algo que as empresas ainda têm muita dificuldade porque não tem um método, né? Nós criamos um método chamado Matriz que ele ajuda o empresário a desenvolver uma meta. Porque nada se adianta você colocar uma meta inalcançável. Isso acaba desmotivando a longo prazo toda a equipe. Então você trabalha um método para que você alcance escalonado. Legal. Para que esse ganha-ganha não aconteça só no final da jornada, né? Mas durante a jornada toda. Perfeito. E para as pessoas que eventualmente querem conhecer a solução de vocês, entrar em contato, o que elas podem fazer? Por onde elas podem encontrar vocês? Perfeito. Nós temos nosso site, né? vivaworks.com.br, o Instagram também, onde nós distribuímos bastante conteúdo sobre essas 3 verticais, né? O nosso Instagram é vivaworks_RH. Então nós trabalhamos com recursos humanos todo nesse sentido. E eu tenho minha rede social também, Diógenes Reis, no meu Instagram, onde eu falo especificamente sobre remuneração variável. Legal. Isso é uma despedida já ou não? É quase uma despedida. Se quiser dar um recadinho antes, depois também vai ter um momentinho. Um momentinho final. Legal, É, legal. sim. Então, acho que o papo aqui hoje é interessantíssimo para você empresário, né, que tá nos assistindo hoje. Faz muito sentido. Eu sou apaixonado pelas ferramentas da VivaWorks, tá? Independente de parcerias. Se você quer engajar, se você quer remunerar bem os seus colaboradores, eu acho que a VivaWorks é uma solução incrível. Então, fica aí as mídias sociais do Diógenes e da VivaWorks. Só entrar em contato com nós. As primeiras pessoas que abordarem vocês aí, quem chamar a gente vai ser o nosso time, né? O nosso time de crescimento. Então, a gente está aí para isso. Obrigado. E para encontrar você, como que as pessoas podem fazer? Minha mídia social é César Volpato, né? @César Volpato. Mas também, implicitamente ali na VivaWorks, né? Se entrar em contato, eu sempre vou estar por lá e fazendo um bom trabalho aí para vocês. E, Jorge, César, se fosse para vocês darem uma dica de ouro para que as pessoas que estão nos assistindo possam abrir os olhos, voltar a atenção para algo, que algo seria esse? Dentro desse universo que é o RH, as pessoas, o engajamento, a remuneração, para onde você acha que as pessoas deveriam voltar a atenção? Hoje, né, nós temos essa visão que o trabalho, essas gerações, inteligência artificial, automação, robotização, está cada vez mais próximo. Né? China, Estados Unidos, está tomando conta. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar na eficiência, mas também olhando para o lado humano de cada um, entendendo seus objetivos, abraçando isso como um grupo, melhor vem o resultado. Você acha que é um desafio
aliar essas duas coisas? Eu acredito que sim, né? Mas é possível. Nós estamos vendo que é possível. Hoje você, no mercado de software mesmo, você vê hoje agentes de IA. Hoje não é um bom programador que faz um software mais. Hoje o programador que consegue orquestrar várias IAs, vários agentes de IA, é um bom engenheiro de software. Isso vai chegar no RH, vai chegar no marketing. Não é as pessoas fazendo tudo, mas ela orquestrando os agentes de IA para fazer para ela. Então isso vai aumentar muito a eficiência do negócio, né? Então quanto mais a gente aproximar disso de tecnologia, melhor é o resultado e mais todo mundo tem o ganha-ganha, né? E a solução que vocês entregam vai exatamente de encontro com isso, né? Porque você está identificando essa pessoa, pô. Perfeito. Né? Quem que é essa pessoa que sabe orquestrar? Exato. Né? Será que eu estou contratando só o guitarrista ou estou contratando o maestro? Exato. Né? Exato. É basicamente isso. Perfeito. Obrigado pela presença, pelo apoio de vocês aqui no nosso stand da Software by Maringá. É uma alegria muito grande poder contar com profissionais que agregam muito no nosso crescimento. Eu acho que o relacionamento é o que nos conduz aonde a gente não chegaria sozinho, né? Isso vale para tudo, vale para questões ligadas a empreendedorismo, vale para questões ligadas a relacionamento entre colaborador e empresário, para a vida social, matrimonial. Eu acho que a pessoa com quem nós nos relacionamos determina o caminho que nós trilhamos. Perfeito. Então, estar com pessoas como vocês aqui no nosso stand agrega muito valor, porque eu não iria entender um pouquinho mais sobre recursos humanos se eu não tivesse conversado com vocês. Né? Então, obrigado e esperamos que a gente possa continuar somando, né, um ao outro no negócio. Né? E para você que está nos assistindo, não deixe de conversar com a VivaWorks e entender um pouco mais sobre, não só sobre a solução que eles entregam, mas sobretudo sobre o mundo que vocês vão adentrar utilizando a ferramenta que eles entregam, né? O valor de tudo isso. Obrigado e novamente é uma satisfação muito grande estar com vocês. A satisfação é toda nossa. Obrigado pelo convite, Roger. Foi excelente. A Software by Maringá está de parabéns aqui, esse ambiente de cooperativismo da associação traz, né, para quem ainda não é associado, fazer parte da associação faz muito, ganha muito, né? É uma troca, né? Exatamente. A associação é uma troca e um cooperativismo que está enraizado na nossa região de Maringá. E a gente tem que aproveitar isso, venha fazer parte, né? Eu acho que muito obrigado aí, Roger. Show. Continue acompanhando nossos conteúdos. Daqui a pouco tem mais bate-papo com empresários aqui da região para falar sobre as soluções que esses empresários entregam e como você pode potencializar o seu negócio a partir disso. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. Eu tô suando. Eu tô suando.